A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu não vou pregar, eu quero falar sobre um tema importantíssimo. E se você tem uma caneta e um caderno, eu gostaria que você fizesse anotações. Hoje não vai ser aquele culto de poder, de corre-corre, de línguas estranhas, porque hoje nós iremos falar um pouco sobre família. O pastor iniciou aqui na terça-feira um seminário sobre santidade e hoje está começando uma série sobre família. E eu achei por bem abordar um tema que é um tanto polêmico, mas que se faz necessário abordarmos aqui esta noite, irmãos. Por isso eu vou falar pausadamente, quase que como um batistão mesmo, e por essa razão eu vou precisar da sua atenção redobrada, porque eu quero falar sobre ideologia de gênero. É o nosso tema hoje, tá? Então eu gostaria que você anotasse aquilo que você achar importante, e se você depois quiser fazer uma pesquisa sobre o tema, se informar melhor, porque hoje nós iremos resumir bastante, vamos falar bem sintetizado, não vai ser aquela coisa muito ampla, muito profunda, né? Até porque o tempo não permite também, mas eu queria passar alguns conceitos importantes. E por que eu quero falar sobre esse tema nesse instante, irmãos, e nessa oportunidade? Porque na atualidade existem movimentos que estão pregando o sepultamento da família, estão pregando a morte da família atual. Não só as famílias a nível de Brasil, mas a família no sentido mundial. Existe um movimento muito forte, irmãos, um movimento mundial encabeçado por intelectuais e acadêmicos que visa destruir completamente com a família tradicional. E essa é uma verdade que muitos de nós não sabemos, ou se sabemos é muito pouco. E principalmente o meio pentecostal não tem se atentado para essa questão. Como o pastor falou aqui na terça-feira muito bem, às vezes os pentecostais leem muito pouco, né? Agora até que melhorou um pouco, mas leem muito pouco. E nós precisamos ler sobre tudo, irmãos. E essa questão de família nós precisamos ler e estar muito bem inteirados sobre os ataques que o diabo tem orquestrado para destruir a minha e a sua família. Mas nós louvamos a Deus porque a nossa família está debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Como diz aquele hino, né, aquele louvor, debaixo da graça está a nossa família. O objetivo do diabo, irmãos, é desconfigurar, arrasar e destruir definitivamente com a família e seus valores. Esse é o maior objetivo do diabo. O diabo é inimigo número 1 de Deus e também inimigo de tudo aquilo que foi criado por Deus, incluindo a família. Então ele tem um objetivo, ele persegue dioturnamente esse objetivo, que é arrasar, destruir com a família e seus valores. Existe um conceito, não tão moderno, mas que agora está em pauta, que diz o seguinte: case, mas não viva junto. Já ouviu falar sobre isso? Case, mas não viva junto. É um conceito que parece novo. O indivíduo casa, vai para a igreja, vai lá no cartório que faz o casamento, né? Casa, e aí depois do casamento, a esposa vai para a casa dela e o esposo vai para a casa dele, e de vez em quando se encontram. E aí a vida segue normal, sem o compromisso da vida a dois. É um conceito que está sendo divulgado de maneira maciça na sociedade atual. E aí vem também aquele outro conceito, que já é uma realidade, né? E o diabo tem pregado muito por aí, o casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí ele coloca na mente das pessoas que é natural, que é normal, que é legal, que é bom, que não faz mal, que não viola a ética, que não viola a moral, que o homem pode casar com homem, que mulher pode casar com mulher, está tudo bem. E não é verdade. E existe aí, irmãos, uma ideologia, e essa ideologia ela é violenta, e ela é muito propagada nas mídias, né?
E quem está por trás dessa ideologia? Os acadêmicos. E quem são os veículos de divulgação dessa ideologia de gênero? Os autores, as atrizes, os cantores famosos, os livros que são escritos por esses pensadores, que têm o objetivo de atingir, destruir, suplantar a família, irmãos. Por isso que é importante e necessário tema como esse, ser abordado num culto de quinta-feira, de terça-feira, de domingo à noite, domingo pela manhã, para que nós possamos compreender o valor e a importância que a família tem para a sociedade, no sentido geral. E eu quero, nesse instante, eu vou usar um óculos aqui, irmãos, da minha esposa, tá? É porque eu não tenho que usar o dela. Eu já não estou enxergando direito, tenho que usar o dela. A ideologia de gênero nada mais é que a destruição da célula fundamental de toda a civilização, a base da sociedade, que é a família. Deus criou 3 instituições: família, governo e igreja. Essas 3 instituições foram criadas por Deus. E a primeira dessas 3 foi a família. Então, Deus, ele é o criador da família. E quando você olha para o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vê Deus lá realizando o primeiro casamento. E o primeiro casamento realizado pelo Criador foi entre um homem e uma mulher, entre Adão e Eva. Então, Deus foi o criador da família e ele foi o primeiro ser de toda a história do universo e da raça humana a realizar o primeiro casamento. E quando ele realizou o primeiro casamento, ele deixou sobre a família uma bênção especial. E toda a sociedade, toda forma de governo legítimo e legal procede desse primeiro extrato social que foi criado por Deus, que é a família. É por isso que o diabo, irmãos, tem lutado para destruir a família, porque ele sabe que destruindo a família, ele destrói a sociedade. Ele sabe que destruindo a família e os valores que foram criados por Deus, que rege a família, ele destrói a igreja. Porque a igreja ela é composta de família. A sociedade é composta de família. Então, o diabo, que é inteligente, não pense que o diabo é burro ou besta, ou bobo. O diabo, ele é inteligente, e ele sabe muito bem que atacando e destruindo a família criada por Deus, ele vai estar destruindo a sociedade e, por consequência, também a igreja do Senhor Jesus. Então, se faz necessário, meus queridos, fortalecermos, um pouquinho de retorno, por gentileza, os laços na família, os laços de amor, os laços de unidade, os laços de comunhão. Precisamos fortalecer esses laços no meio e no seio das nossas famílias. Precisamos tapar todas as brechas para que o inimigo não encontre nenhuma sequer aberta, para que ele entre e faça uma festa no seio da sua família. Por isso que precisamos estar atentos, irmãos, concernente a esses ataques. O diabo tem usado diversas ferramentas. E ele tem usado essas ferramentas de maneira, às vezes, sutil. Vou usar uma linguagem bem popular, por baixo do pano, ele vem com um sapatinho de lã, tentando introduzir esses conceitos permissivos no seio da igreja e no seio da família. Por essa razão, nós precisamos estar atentos, vigilantes e não baixarmos a guarda. Continuando. Os adeptos dessa ideologia são inimigos da família, são agentes de Satanás com uma missão diabólica e com o propósito de destruir os valores e os princípios que regem a família tradicional, meus queridos. Veja só, essa ideologia é divulgada por agentes que têm uma missão do inferno, uma missão diabólica, cujo propósito é destruir os princípios e os valores que regem a família criada por Deus. E por essa razão, meus queridos, nós precisamos estar embasados na palavra do Senhor,
Precisamos entender o que a palavra diz sobre família. Precisamos entender os conceitos, o conceito de família no sentido bíblico. Precisamos compreender os valores, os princípios que regem a família. Só assim nós estaremos capacitados, habilitados para defender os nossos filhos, para defender a nossa família, o marido defender a esposa defender o seu marido, os pais defenderem os seus filhos, filhos seus pais, quando nós compreendermos o sentido bíblico de família. E quais os valores que o Criador criou, estabeleceu para reger a família tradicional. Você sabe o que é e de onde vem, ou como surgiu essa ideologia de gênero? O embrião dessa ideologia surgiu no pensamento filosófico de Karl Marx. Para ele, para Karl Marx, a família é o maior problema da sociedade ou do Estado. Para Karl Marx, meus queridos, a família é o maior empecilho, o maior problema para o Estado. Por que ele disse isso? Ele disse o seguinte, que o pai de família trabalha toda uma vida para acumular capital, para deixar para os seus descendentes. Quando, na verdade, diz Karl Marx, ele deveria trabalhar, acumular capitais e bens para deixar para o Estado, e não para os seus filhos. Veja como ele inverte os valores. Veja como ele distorce o sentido bíblico daquilo que a Bíblia diz sobre o homem como cabeça do lar, responsável pela família, responsável para suprir a necessidade da família, e aquele que é o responsável por trabalhar, não apenas para sustentar, mas deixar uma herança para os seus descendentes. E aí, então, ele prega que deve ser extinguido da sociedade ou do Estado, a família, porque uma vez que a família é extinta, o Estado agora é soberano. E tudo que o homem acumular, tudo aquilo que ele fizer, tudo aquilo que ele, durante a sua vida, conquistou, não fica para os seus filhos, mas para o Estado. Essa era e é uma filosofia daqueles que seguem esse movimento de Karl Marx. Veja só. De acordo com Karl Marx, o Estado é o único responsável pela educação das crianças. O que pregava ainda Karl Marx? Que o Estado era o único, ou deve ser o único responsável pela educação do meu filho e do seu filho. O que está escrito, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. O que está escrito lá? Lá há uma orientação para os pais, que devem ensinar os seus filhos andando pelo caminho, sentado à mesa, ao deitar, ao levantar. É responsabilidade dos pais educar os seus filhos. Em que sentido? Que educação é essa que a Bíblia se refere? Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. É a educação moral e espiritual, meus irmãos. A educação moral e espiritual dos filhos é responsabilidade dos pais e não do Estado. O Estado não consegue nem prover direito à educação formal do ser humano, das crianças. Imagine a educação moral e espiritual. Você viu agora na classificação aí da educação mundial, o Brasil ficou em que posição? Vocês viram? Que coisa vergonhosa. Mas o Karl Marx e seus adeptos pregam que o Estado deve ser o responsável, o único responsável pela educação do meu filho e do seu filho, da minha filha e da sua filha. Isso significa o quê? O que Karl Marx está dizendo? Que o Estado deve exercer a autoridade no meu lar, na minha família. É isso que ele quer dizer em outras palavras. Essa filosofia, essa ideia, irmãos, tira dos pais a autoridade sobre os filhos. Quando, na verdade, a autoridade para educar os filhos no sentido moral e espiritual cabe unicamente aos pais e não ao Estado. Mas, sorrateiramente, usando de sofisma, o inimigo tem
infiltrado na nossa educação formal, de maneira bem sutil, e agora não tão sutil mais assim, irmãos, tem colocado de maneira tão perversa no currículo formal dos colégios certas matérias que destroem a família, que distorcem os valores bíblicos. E às vezes, por não acompanharmos nossos filhos e as matérias que são lecionadas nos colégios, nas faculdades, nós entregamos para essas pessoas, para certos educadores com a mente pervertida, que defende a teoria marxista, que defende a teoria comunista e socialista de que o Estado tem que interferir na educação dos nossos filhos. E às vezes nós não apercebemos sobre isso e entregamos de mão beijada para esses a educação moral e espiritual de nossos filhos. Por essa razão precisamos, irmãos, estar atento. Por essa razão precisamos reforçar em casa, no culto doméstico, na reunião que fazemos familiar, precisamos reforçar na mente de nossos filhos esses princípios. Ensinar para eles o que é família, quais os valores que regem a família, ensinar para eles quais o papel do filho no lar, na família, o papel do pai, o papel da mãe, o papel da filha, o papel do filho. Precisamos deixar isso muito bem claro na cabeça de nossos filhos, para quando eles chegarem no colégio não serem confundidos por esse tipo de ensinamento e esse tipo de sofisma que vem para desconstruir aquilo que nós construímos em casa na educação espiritual e moral dos nossos filhos. Continuando. Está compreendendo, irmãos, o que eu estou falando? Mas o conceito de gênero veio da feminista Judith Butler. Essa mulher é responsável por ampliar esse conceito de gênero. Veja o que ela diz aqui. Para ela, a sensualidade é determinada pelos desejos e vontade psicológica momentâneas. Olha o que disse essa mulher, Judith Butler. É responsável por fortalecer esse conceito de ideologia de gênero. Ela diz o seguinte, que a sensualidade é determinada pelos desejos e pelas vontades psicológicas momentâneas. Sabe o que ela queria dizer em outras palavras? Que a hora que eu quiser mudar de sexo, eu posso mudar. Que a hora que eu quiser me relacionar com outro homem, eu posso me relacionar. Que a hora que a mulher quiser se relacionar com outra mulher, ela pode se relacionar. Que a hora que o indivíduo quiser se relacionar com um animal, pode se relacionar, porque o que importa é o desejo momentâneo. O que importa é o impulso momentâneo, é a vontade momentânea. É isso que importa para ela, nesse conceito dela. Isso fere absurdamente aquilo que a Bíblia ensina sobre sensualidade e sobre sexo. O sexo só é permitido dentro do casamento entre um homem e uma mulher, de acordo com os padrões santos da palavra de Deus. Eu estou simplificando para a gente compreender melhor. Mas para ela o que importa não é o que a Bíblia diz, é aquilo que eu sinto. E aí, irmãos, muitos guiados por esses pensamentos, por essas filosofias, por esse conceito, às vezes deixa sábado agora, um rapaz de 35 anos se suicidou. Sabe por quê? Ele era casado, e aí a sua esposa descobriu que ele estava tendo uma relação com outro homem e se separou dele. E ele queria reatar a sua relação e ela não aceitou, e ele acabou se suicidando. Mas na mente daquele jovem, era natural, era normal se relacionar com sua esposa e ter uma relação extraconjugal fora com outro homem. Porque é isso que a sociedade anda pregando por aí. Isso que a ideologia de gênero anda pregando por aí. É isso que os defensores dessas ideologias e filosofia andam pregando por aí. E a igreja do Senhor Jesus não pode se calar, irmãos. Não pode fazer vista grossa.
não pode ser ignorante concernente a esses assuntos. A igreja do Senhor Jesus tem que ser uma voz profética e tem que combater tudo isso com base bíblica, mostrando na Bíblia que homem com homem é pecado, que mulher com mulher é pecado, que homem com animal é pecado, que isso é abominação aos olhos do Senhor, do Criador da família. Veja só, uma pessoa nasce macho ou fêmea. Uma pessoa nasce macho ou fêmea. A sensualidade é algo mutável, diz ela. O que significa isso? Que é uma coisa mutável, irmãos. Uma coisa que pode mudar. Ela diz que a sensualidade é algo mutável. Pode mudar. Continuando. Desse jeito, homem e mulher, macho e fêmea, passará a ser um conceito ultrapassado, que não definirá a pessoa, valerá as escolhas relativas ao momento, ou seja, de gênero. E aí tem algo importante que eu anotei aqui. Não pode mais dizer, nasceu um menino ou nasceu uma menina. Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? Não pode mais dizer, nasceu um bebê lá no hospital, em casa, seja onde for. Não pode dizer, nasceu uma menina, nasceu um menino. Sabe o que tem que dizer agora? Nasceu um bebê com um pênis ou com uma vagina. É isso que tem que dizer. Não pode dizer, nasceu um macho ou uma fêmea. Nasceu um menino ou nasceu uma menina. O novo conceito é, nasceu um bebê com um pênis ou uma vagina. Tem lógica uma coisa dessa, irmãos? Mas os ativistas, o LGBT, as feministas, defendem tudo isso. Prega tudo isso. E aí eu vi uma defensora dessa ideia, ela disse o seguinte, a sociedade vai ter que aceitar isso, querendo ou não. Vocês vão ter que engolir isso, querendo ou não, porque esse é o novo conceito de família. É o novo conceito de sexo. É o novo conceito de sensualidade. Foi isso que ela disse em uma entrevista a uma jornalista, que nós temos que engolir isso calado. Vamos aceitar isso, irmãos, calado? Logicamente que não. Olha só ainda aqui, ó. E existe agora uma nova forma que está sendo pregada de criar filhos. Sabe qual é? A forma neutra. Quem já ouviu falar nisso aqui também? A nova maneira de criar filhos é uma forma neutra. Que é isso, pastor? Não pode criar o menino mais como menino e nem a menina como menina. Como é que se cria uma menina, irmãos? Dando a ela brinquedo de menina, boneca, casinha, não é isso? Ensinando ela a fazer a comidinha, varrer a casa. Não é assim que se cria uma menina? Vestindo nela vestidos, botando lacinho na cabeça. Não é assim que se cria uma menina? Como é que se cria um menino? Dando a ele uma bolinha, um carrinho, não é assim? Ensinando a ele os princípios do trabalho e essas coisas mais que você sabe. É assim que se cria um menino e uma menina. Mas ele disse que não pode mais criar um menino como menino e a menina como menina. E nos Estados Unidos, um casal estava criando um menino, vestindo ele hora de menina e hora de menino. Hora de azul, hora de rosa. Hora com lacinho, hora sem lacinho. Hora de calça, hora de saia. E aí, foram entrevistar esse casal, ela disse, não, é porque estamos criando nosso filho de maneira neutra, para quando ele tiver consciência, ele possa escolher o que ele quer ser, se menino ou menina. Mas ele era um menino, irmãos. Esse é um conceito diabólico e querem que nós aceitamos. Concordamos com tudo isso. E às vezes, irmãos, nós pentecostais caímos num poder, isso é bom, né? Poder é bom, claro que é bom. E falamos língua e corremos, mas não estamos nem aí para nada disso. Fechamos os olhos enquanto o inimigo está trabalhando para destruir as famílias. Você sabia que até dentro da igreja já existe um movimento feminista? Dentro de muitas igrejas já existe um movimento feminista defendendo esses conceitos. Existe aí agora uma pastora, não vou citar o nome porque se eu citar o nome eu dou a ela o direito de resposta, né? Juridicamente. Mas existe uma pastora que está arrebanhando um monte de gente. Você já viu essa pastora aí nas redes sociais? Vinícius que me mostrou. E ela prega que estremece tudo, irmão. Parece uma pentecostal. Ela prega e o povo dá glória, dá aleluia.
e ela está distorcendo a Bíblia. Ela é lésbica, é casada com outra mulher, é pastora. E ela, nas suas mensagens, está dizendo o seguinte: ela está distorcendo a Bíblia para, como é que eu diria? Para acobertar o seu pecado. Para, melhor dizendo, para justificar a sua relação com outra mulher. Está distorcendo descaradamente os textos bíblicos, dizendo que Deus é amor e que Deus não se importa com isso. Que Deus não se preocupa com esse tipo de relação. E aí um monte de gente, irmãos, que gosta de ser enganado, está seguindo essa mulher. Ela está arrastando uma multidão dizendo que a Bíblia não condena a relação homoafetiva. E mais uma vez eu pergunto, nós vamos ficar calados? Claro que não, né, irmãos? Vamos lá. Em razão dessas ideias e filosofias perniciosas, há uma degradação moral e espiritual da família e da sociedade, irmãos. Em razão dessas ideias e dessas filosofias vãs, a família e a sociedade estão entrando em degradação moral e espiritual. Isso tem corrompido, irmãos, a mente de muita gente, a mente de muitos filhos, a mente de muitos pais, de tal maneira que a família está entrando em declínio espiritual e moral. É por essa razão que nós, em nossos lares e na igreja, precisamos ainda mais fortalecermos esse conceito de família. Precisamos fortalecermos a formação moral e espiritual dos nossos filhos para que eles não sejam enganados nas faculdades. Vou correr aqui porque o tempo está acabando. A pergunta é: você quer que o Estado defina sobre as escolhas de sua família? Nós queremos que o Estado defina sobre a escolha de nossas famílias? Não, irmãos. A escolha como educar os nossos filhos cabe unicamente a nós, os pais. E nós que somos pais crentes, cristãos, temos uma responsabilidade ainda maior. Por quê, pastor? Porque nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que orienta, a verdade que instrui, a verdade que aponta o caminho a seguir, a verdade que liberta desse sofisma que aí estão sendo pregado. Nós temos uma responsabilidade ainda maior de protegermos as nossas famílias. A família é constituída de pai, mãe e filhos, conforme foi instituída por Deus. A família tradicional é constituída por pai, mãe e filho, conforme foi criada por Deus. Mas o conceito de família vem mudando ao longo dos tempos, irmão, ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Esse conceito vem mudando e muito, por isso nós precisamos estar muito atentos sobre isso. Porém, no Brasil, olha só, vários projetos têm o propósito de destruir o modelo bíblico de família, e a ideologia de gênero é um desses projetos. Arquitetado no inferno com o objetivo de acabar com a família tradicional. Essa ideologia ensina que o ser humano, quando nasce, não tem sexo definido, é gênero neutro, nem homem e nem mulher. Olha que absurdo. O que é que prega essa ideologia? Que quando o indivíduo nasce, ele é neutro, não é homem nem mulher. Mas o que é que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27? Quem lembra? Que Deus criou macho e fêmea, que Deus criou homem e mulher. Mas essa ideologia diz que não, que a Bíblia está errada, que não é assim. Que o indivíduo, quando nasce, é neutro. E à medida que ele vai crescendo, aí ele vai se definir o que ele quer ser. Existe uma mulher, Simone de Beauvoir, já ouviu falar nela? Ela disse que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. É verdade isso? Não, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, mas Simone de Beauvoir diz que ninguém nasce mulher.
se torna mulher. Ou seja, ela diz que é a sociedade e a cultura que impõe sobre a mulher que ela é mulher. Que impõe sobre o homem que ele é homem. E pela imposição da sociedade, da cultura, a mulher acaba aceitando que ela é mulher e o homem que ele é homem. Então, o que é que o homem é e a mulher é, se não for mulher e homem, irmãos? Pelo amor de Deus. Veja que absurdo. Não é verdade? Parece até engraçado, né? Se eu não nasci homem, então eu sou o quê? Se você não nasceu mulher, você é o quê? Porque ela diz que ninguém nasce homem nem mulher. A sociedade impõe isso sobre o indivíduo. Faz com que eu me aceite como homem e que você se aceite como mulher, quando na verdade é você que deveria escolher o que você quer ser. Isso fere, irmãos, dramaticamente o princípio bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E aí eu vou ler algo importante aqui. Não foi o Estado quem criou a família, foi, irmãos? Não. Logo, ele não possui autoridade para mudar o modelo de família criado por Deus. Vou repetir. Não foi o Estado quem criou a família. Logo, ele não possui autoridade para mudar o modelo de família criado por Deus. Quem criou a família? Deus. Então, Deus não deu ao Estado, nem o movimento feminista, nem o movimento marxista, nem o LGBT, a autoridade para mudar o conceito de família original. Deus estabeleceu o modelo de família homem e mulher, o marido e sua esposa e seus filhos. Esse é o modelo de família. E não o modelo que estão querendo implantar na sociedade atual. E para finalizar, irmãos, eu vou ler aqui para você entender melhor. Os cromossomos X e Y, também conhecido como os cromossomos sexuais, que determinam o sexo biológico de um indivíduo, veja só aqui. As fêmeas herdam o cromossomo X do pai para um genotipo XX, enquanto os machos herdam um cromossomo Y do pai para um genotipo XY. Mãe passa apenas o cromossomo X. Isso é biologia. Isso é ciência. Isso é Bíblia. O resto é o que, irmãos? Balela. Conversa fiada. Por isso, nós precisamos compreender essas questões que é muito importante. Eu quero finalizar citando alguns versículos da Bíblia. O capítulo de número 128, verso 3 do Salmo, diz o quê? O que apresenta lá? Apresenta um homem sentado à mesa, não é isso? A sua esposa também e os seus filhos. Eu gostaria que alguém lesse aí para a gente finalizar aqui, por favor, em alto e bom som, com o microfone até melhor. Eu finalizo aqui agora, tá? Quem pega o microfone para quem vai ler aí, por gentileza, rapidamente. Quem achou? Salmo 128, verso 3. Outro irmão já vai lá rapidamente para o Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24. E a gente finaliza. Por favor, pastora. Versículo 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha só, esse é o modelo bíblico de família. Aí está apresentado o quê? Um homem, um pai de família, a sua esposa e os seus filhos sentados aqui em volta da mesa. Esse é o modelo de família criado por Deus. Homem, mulher e seus filhos. O outro texto, por gentileza, e eu finalizo. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Olha que interessante. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá-se a uma mulher ou a sua mulher e ambos tornar-se-á uma só carne. Olha que princípio importante. Emancipação emocional. O homem deixa o pai e a mãe, se casa e forma um novo núcleo familiar, irmãos. O homem e uma mulher. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe
e unir-se à sua. Não está dizendo aí, deixará o homem sua mãe e seu pai e unirá-se a outro homem. Tem alguém que faz até uma brincadeira, né? Adão e Ivo. Não é assim que está lá. Deixará o homem o pai e sua mãe e formará uma nova família com uma mulher. Esse é o modelo bíblico de família. Esse é o padrão de Deus de família. O resto, irmãos, é conversa fiada, é balela. E aí sabe o que eles dizem de nós? Que nós somos ignorantes, que nós não temos conhecimento, que nós estamos atrasados, que nós não evoluímos. Sabe que eles falam isso dos crentes? Que nós não estudamos, que nós não temos conhecimento, que nós não sabemos nada de Karl Marx, nem de ideologia de gênero, que nós distorcemos tudo. É isso que eles falam de nós. Os crentes são ignorantes, não evoluíram, a mente atrasou, atrofiou. Quando, na verdade, irmãos, o povo mais sábio da terra são os crentes. Por quê? Porque nós possuímos o livro dos livros, o livro de Deus, a mente de Deus, nós possuímos. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus guarde as nossas famílias, que Deus nos abençoe para que possamos, com sabedoria, criar os nossos filhos para que o nome do Senhor seja glorificado através deles e através de nossas vidas. Eu sei que foi uma coisa muito simples, muito rasa, mas que ajudou os irmãos a compreender melhor esse conceito de ideologia de gênero. Que Deus abençoe e eu devolvo para quem é